Às vezes a gente se pega refletindo sobre tudo que está acontecendo na nossa vida e se pergunta em silêncio: será que é só comigo que tudo parece dar errado ao mesmo tempo? Porque por mais que tente manter a cabeça erguida, há fases em que tudo aperta junto: o bolso, o peito, a fé. E o mais cruel é que parece que ninguém vê. Por fora você segue funcionando, mas por dentro já não tem mais nem certeza se está aguentando ou só se arrastando. E aí chega um ponto em que o coração não quer mais conselhos, nem promessas, só alívio, só um sinal de que isso vai ter fim. E se você está nesse ponto, talvez essa mensagem tenha sido feita exatamente para você. Tem horas que a gente sente como se estivesse fazendo tudo certo, mas vivendo tudo errado. Está orando, está tentando manter a calma, está esperando com fé, mas nada se move. E nessas horas dá vontade de gritar com o céu e perguntar: até quando, Deus? Até quando eu aguento sem cair? Mas nem coragem para isso tem, porque o medo de parecer ingrato ou de estar cobrando o próprio Criador paralisa. Então a gente vai silenciando tudo. O desespero, a dúvida, a revolta, engole a angústia e sorri para não assustar ninguém. Mas tem uma coisa que ninguém conta: perseverar dói, e muito. Dói continuar quando não tem mais força, quando não tem mais sinal, quando tudo ao redor diz que já passou da hora de desistir. É um tipo de dor que machuca sem deixar marca no corpo, um desgaste por dentro, como se a alma estivesse se desfazendo aos poucos. Só que mesmo assim, algo insiste em continuar. E esse algo é o que mantém de pé. Nem sempre é fé com convicção. Às vezes, é só fé com memória. Lembrança de quem Deus é, mesmo quando Ele parece longe. Em meio a essa exaustão, a pior sensação é pensar que nada vai mudar, que o peito vai seguir apertado, que as perguntas nunca terão resposta. Só que há uma verdade que resiste ao tempo e à dor. Isso vai passar. E não é otimismo vazio, não é frase feita. É certeza de quem crê num Deus que nunca abandona o processo, ainda que ele se oculte no meio dele. A palavra garante: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5. Ou seja, existe um fim para esse sofrimento. Existe um ponto onde a dor se dissolve e a paz começa a fazer sentido. Só que o amanhecer não depende do nosso relógio. Ele vem quando o céu determina que é hora. E até lá, o que sustenta é a perseverança, a que confia, a que segura na mão de Deus mesmo sem ver o caminho, a que não precisa entender tudo para continuar caminhando. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado, com a alma empilhada de perguntas, achando que não vai dar conta. Talvez sua oração hoje nem tenha palavras, mas até isso Deus entende. E talvez o que Ele queira te dizer agora é que não é fracasso estar cansado, que não é falta de fé sentir dor, que não é derrota ter dúvidas, que o que você sente é humano, e Ele sabe disso, porque Ele te fez, e é exatamente por conhecer teu limite que Ele te sustenta, e mesmo que tudo ainda pareça fora de lugar, já há algo sendo alinhado dentro de você. Mesmo que você ainda não veja, algo está sendo gerado no invisível. Perseverar não é suportar por orgulho, é confiar que o que está difícil hoje será testemunho amanhã, e que o que hoje parece eterno vai passar, porque tudo passa, menos o amor de Deus. Isso jamais passará. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem momentos em que tudo em volta parece congelado. Nada anda, nada muda, nada responde. E o mais difícil é que por dentro está tudo gritando. O coração acelera, a mente não para, as orações continuam, mas o céu parece calado. E por mais que a gente tente se convencer de que Deus está ouvindo, algo dentro começa a duvidar. Não por rebeldia, mas por cansaço. Cansaço de insistir sem retorno, de esperar sem nenhum sinal visível de que o tempo da dor está perto de terminar.
É nesses dias que o silêncio machuca mais do que a luta, porque quando há luta, ao menos existe movimento. Mas o silêncio gera a sensação de abandono, como se tivesse sido deixado para trás no meio do caminho. A rotina vira repetição sem propósito. Os dias se arrastam e o coração vive esperando uma mudança que nunca chega. E quando tudo parece imóvel, a sensação é de que a fé começa a rachar. Só que o que a gente esquece é que Deus não precisa fazer barulho para estar agindo. O que Ele constrói no invisível quase nunca dá aviso prévio, porque há um tipo de cuidado que se dá em silêncio. Um cuidado que não precisa de provas imediatas, mas que se revela no tempo exato. Aquilo que parece inércia pode ser, na verdade, precisão. E essa precisão não se adapta ao nosso calendário. Ela se baseia na eternidade e isso exige confiança. Às vezes, o céu se cala não porque esqueceu da gente, mas porque está ensinando a ouvir de outra forma. Quando tudo ao redor silencia, o que ecoa é o que está dentro. E aí começamos a perceber o quanto tentamos preencher o vazio com movimento. Só que com Deus, o que sustenta não é a pressa, é a permanência. Não é o volume da resposta, é a profundidade da presença. E essa presença nem sempre se mostra com sinais visíveis. Muitas vezes, ela só se faz perceber no fato de você ainda estar de pé, mesmo sem entender como. Há uma sabedoria em não ser respondido na hora, porque o que o silêncio permite é uma reconstrução mais lenta, mas também mais verdadeira. O tempo em que Deus parece parado é muitas vezes o tempo em que Ele está nos refazendo por dentro. E isso não se vê. Não dá para postar, não dá para provar. Mas se sente, um pouco por dia, como se o espírito aprendesse a respirar mais fundo, a confiar sem ver, a caminhar sem chão. O salmista escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Não tem condição, não tem cronograma, tem entrega e confiança. Isso basta para que ele faça o que só ele pode fazer. A vida nem sempre vai mostrar que está sendo transformada no tempo em que está sendo. Mas a fé não vive de provas, vive de certeza. E a certeza de que Ele está presente, mesmo quando nada parece acontecer, já é resposta, já é cuidado, já é sustento. Certas dores não chegam de repente. Elas vão se formando aos poucos, como se fossem resultado de tudo que ficou guardado por tempo demais. São silêncios engolidos, expectativas frustradas, palavras que não foram ditas, perdas que ninguém viu. Um acúmulo invisível que, em algum momento, começa a pesar tanto que já não dá mais para disfarçar. E quando esse peso transborda, a impressão é de que o coração vai ceder. Só que nem sempre essa dor significa que algo está acabando. Muitas vezes, ela é o sinal de que algo dentro está sendo tocado, exposto e, finalmente, tratado. A gente costuma associar dor à punição, como se todo sofrimento fosse castigo por algo mal feito. Só que existem dores que revelam o zelo de Deus. Não porque Ele tem prazer em ver a gente sofrendo, mas porque Ele conhece as raízes do que ainda nos prende. E às vezes, para arrancar o que nos adoece, é preciso romper camadas que se formaram como defesa. Isso não é crueldade, é cuidado real. E cuidado real não tem medo de causar desconforto se for para curar. Há feridas que cicatrizaram por fora, mas ainda latejam por dentro. E enquanto a gente tenta continuar com elas mal resolvidas, o espírito vai perdendo fôlego. A fé se arrasta, os dias perdem cor, o coração endurece. Mas quando a dor aparece de verdade, sem disfarce, ali começa uma chance de cura, porque só se trata aquilo que é revelado. E só se cura o que se deixa sentir. Mesmo no meio desse processo que parece escuro, existe presença. Não de promessas rápidas, mas de um Deus que conhece os bastidores da alma. Ele não se ofende com nossos sentimentos quebrados.
Pelo contrário, ele se aproxima de quem não finge estar bem. E é nesse lugar onde tudo parece fora do eixo que ele começa a reorganizar. Não as circunstâncias, mas a estrutura interna. O tipo de transformação que não se vê de fora, mas que muda tudo por dentro. O alívio que a gente busca, na maioria das vezes, não é imediato, porque ele não alivia apenas a superfície. Ele cura a origem. E isso exige entrega, tempo e coragem. Coragem para continuar confiando mesmo enquanto a ferida ainda arde. Coragem para não se fechar quando tudo dentro pede para se proteger. O apóstolo escreveu uma verdade que atravessa o tempo e ressoa nesses dias difíceis, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ou seja, a dor de agora não é inútil. Ela está gerando algo que a gente ainda não entende, mas que vai se revelar lá na frente com valor eterno. Nem toda ferida é sentença. Algumas são sinal de que algo está sendo restaurado com firmeza. O que hoje parece fim pode ser só o começo de uma parte da sua história, onde finalmente você vai respirar com leveza. Porque onde há dor tocada por Deus, há cura em andamento. Nem sempre a fé se constrói quando tudo está indo bem. Há momentos em que a única forma de continuar é acreditar, mesmo sem sentir nada. O cenário não ajuda, as pessoas não entendem, o coração oscila entre o medo e a vontade de desistir. E é justamente nesse ambiente de incerteza que a confiança verdadeira começa a nascer. Porque acreditar quando tudo confirma é fácil. Difícil é seguir confiando quando o silêncio pesa, quando as orações parecem não passar do teto, quando a lógica aponta para a desistência. Existem períodos em que a única coisa que parece viva dentro da gente é uma lembrança sutil de que Deus ainda está. Não há resposta clara, não há milagre visível, não há consolo imediato, só a lembrança. E por incrível que pareça, é essa lembrança que sustenta. Como se a alma soubesse, no fundo, que o céu não virou as costas, mesmo que não haja um único sinal. É uma confiança que já não depende de explicações. Ela se instala no coração não como uma certeza que grita, mas como uma firmeza que sussurra, continua. Quem passa por esse tipo de escuridão aprende a andar diferente. Os passos ficam mais lentos, mais atentos, mais dependentes, porque tudo o que antes dava apoio já não está mais ali. As seguranças humanas falham, os apoios caem, as certezas se vão. E nesse esvaziamento nasce uma dependência que não é forçada, é inevitável. Quando tudo se apaga, a única luz que resta é a que vem de dentro. E essa luz não vem da gente, vem dele. Muitos confundem confiança com controle. Pensam que confiar é saber o que vai acontecer, é ter previsibilidade, é ter garantia. Mas confiar, de verdade, é caminhar mesmo sem mapa. É continuar, mesmo sem explicação. É segurar a mão de Deus sem ver o rosto dele. É ouvir o silêncio sem se desesperar. Porque mesmo em silêncio, ele continua guiando. Mesmo quando tudo parece desorganizado, ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando a alma aprende a confiar nesse nível, algo muda. O desespero dá lugar a uma calma que não faz sentido. O medo ainda existe, mas já não domina. A dúvida aparece, mas já não decide. E isso não vem da lógica, vem da presença. Não uma presença sentida com emoção, mas percebida com convicção. É como se o Espírito dissesse ao coração: ele está, mesmo que não pareça, e isso basta. O versículo que ecoa nesse tipo de caminhada é direto e profundo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, a confiança real começa quando a razão já não dá conta de explicar.
É nesse ponto que a fé se firma, não como fuga da realidade, mas como ancoragem numa verdade maior. A escuridão, por mais assustadora que seja, tem um propósito. Ela revela onde está firmada a nossa fé. Se forem respostas, ela cai. Se forem sentimentos, ela oscila. Mas se for em Deus, ela permanece. Porque mesmo quando tudo se apaga, Ele continua sendo luz. E quem confia nele, aprende a caminhar no escuro sem se perder. Quando tudo aperta ao mesmo tempo, parece que o sofrimento vai durar para sempre. Os dias se arrastam, as noites são longas, a mente não para, o peito não descansa. E sem perceber, a gente começa a organizar a vida como se essa fase fosse definitiva. Já não se faz planos, já não se espera por boas notícias, já não se imagina um cenário diferente. A dor rouba a capacidade de projetar o amanhã. Mas o que o coração esquece nessas horas é que isso não é tudo que existe. O que se vive agora é só um pedaço. E pedaços não definem o todo. É perigoso quando o sofrimento ganha esse peso de eternidade, porque ele paralisa não só o corpo, mas a esperança. E sem esperança, até respirar parece esforço em vão. Só que há um detalhe que muda tudo. Essa fase tem data para acabar. Não uma data marcada no calendário, mas um fim estabelecido na eternidade. Nada dura mais do que o propósito que Deus permite. E se está doendo, é porque ainda está sendo lapidado. Não será sempre assim. O coração não precisa negar a dor para continuar crendo. Fé de verdade é aquela que reconhece o peso do momento, mas não o transforma em morada. É possível sentir e ainda assim continuar esperando. É possível viver o caos e manter viva a certeza de que algo está sendo transformado. Não porque tudo vai se resolver como queremos, mas porque Deus não permite que o sofrimento seja inútil. Se está doendo, é porque algo está sendo trabalhado. E esse trabalho tem fim. A esperança não é um sentimento, é uma decisão. Ela se sustenta mesmo sem provas, mesmo sem sinal. É como uma âncora que prende a alma em um lugar mais firme do que as circunstâncias. E é isso que mantém em pé quem já não tem força nos pés. Esperança é o que diz para a alma, não é para sempre. E quando essa verdade se instala, o peso começa a mudar. Talvez a dor ainda esteja ali, mas já não é mais dona de tudo. A palavra que firma esse entendimento está em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso não é poesia, é estrutura. É o que sustenta quando tudo falha. O que hoje parece eterno vai passar. O que pesa será aliviado. O que oprime será desfeito. Mas a esperança, essa continua. Porque vem de um lugar onde nada muda, onde tudo já foi vencido. O que você sente agora não define onde Deus vai te levar. Nem todo deserto termina em poço seco. Muitos acabam em terra fértil. E talvez, sem perceber, você já esteja mais perto do alívio do que imagina. Só não para. Porque quem insiste, mesmo cansado, já está no caminho da cura. E ela vem. Porque tudo isso vai passar. Tem fases que parecem não ter saída. A alma pesa. A mente cansa, e o coração fica procurando algum sinal de que vai melhorar. Só que nem sempre a resposta vem do jeito que esperamos. Às vezes, ela chega em forma de consolo quieto, de presença discreta, de um alívio que não tem explicação. E é nesse lugar silencioso que Deus trabalha com mais profundidade. Ele não ignora o que você sente. Ele acolhe, cuida, sustenta. Se nesse momento tudo parece confuso aí dentro, quero te convidar a orar comigo. Sem pressa, sem cobrança, só você e Ele, do seu jeito. Pai, eu me achego diante de Ti com tudo que sou, sem máscaras, sem respostas, sem forças para fingir. Hoje a única coisa que tenho para te oferecer é esse coração cansado. Cansado de tentar entender, cansado de esperar sem ver nada, cansado de lutar contra coisas que nem sei mais nomear.
E mesmo assim, estou aqui. Porque apesar de tudo, eu ainda acredito que o Senhor ouve. Mesmo quando o silêncio é longo, mesmo quando o cenário não muda, mesmo quando o peito aperta e a fé parece pequena. Não venho com palavras bonitas nem com certeza nas mãos. Venho com os pedaços que ainda me restam, com as dúvidas que pesam, com as dores que não consegui explicar para ninguém, com o medo de estar falhando até na fé. Me escuta, Deus, desse lugar onde tudo parece parado. Me escuta mesmo que eu só consiga chorar. Me escuta mesmo que eu não consiga dizer tudo, porque o Senhor conhece cada espaço dentro de mim, até os que eu escondo de mim mesmo. Me lembra que isso vai passar, que essa dor tem limite, que o tempo da angústia não é o fim da história. Me mostra, ainda que de forma sutil, que o Senhor continua aqui, que não me largou, que não desistiu de mim. Porque, para ser sincero, tem horas que parece que estou sendo esquecido. Tem dias que o silêncio machuca mais do que qualquer palavra dura. Mas mesmo nesses dias, algo dentro de mim insiste em crer que o Senhor não me solta. Sei que nem tudo vai se resolver do jeito que eu quero. Sei que talvez certas respostas nunca cheguem como eu imagino. Mas se o Senhor estiver comigo, já é suficiente. Se a tua presença continuar me cercando, mesmo que eu não perceba com clareza, já é tudo. Me ensina a esperar com dignidade, a não me entregar ao desânimo, a não deixar que a dor me transforme em alguém que eu não sou. Me sustenta enquanto eu atravesso essa fase, mesmo que eu tropece no caminho. Cuida do que ninguém vê, daquilo que eu escondo por medo de ser incompreendido, das lembranças que me ferem em silêncio, dos pensamentos que me roubam a paz. Acalma essa ansiedade que insiste em correr na frente do tempo. Traz leveza para o que ficou pesado demais. E, acima de tudo, firma meus pés na verdade de que o Senhor ainda tem planos para mim. Que mesmo quando tudo parece sem sentido, o Senhor continua escrevendo. Se for preciso recomeçar, me dá coragem. Se for necessário deixar coisas para trás, me ensina a soltar. Se for parte do teu plano me manter parado por enquanto, me dá paciência. Só não deixa meu coração endurecer. Não deixa minha fé se perder nesse processo. Renova em mim o que o cansaço tentou apagar. E se eu não souber o que pedir, que o teu Espírito interceda por mim. Fica comigo, Deus, não como uma visita, mas como quem decide morar. E vai fazendo nova cada parte que ainda dói. Porque só o Senhor sabe como reorganizar o que eu mesmo já não sei por onde começar. Eu te entrego tudo, cada ponto solto, cada medo escondido, cada plano adiado. Toma para ti o que eu já não consigo carregar e faz do teu jeito. Amém. Quando a gente ora com sinceridade, alguma coisa muda por dentro, mesmo que o lado de fora continue igual. Deus não precisa transformar tudo de uma vez para mostrar que está presente. Às vezes, Ele começa pelo nosso interior, silenciosamente, com precisão, com zelo. Se essa oração encontrou um lugar aí dentro, considera se inscrever aqui no canal e deixar um like. Isso ajuda muito para que mais pessoas, que talvez estejam vivendo dias tão difíceis quanto os seus, encontrem esse tipo de cuidado também. E quero te convidar a deixar nos comentários uma frase curta, mas cheia de fé. Pode ser um simples, eu creio que tudo vai passar, ou qualquer palavra que traduza o que teu espírito está declarando hoje. Antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem algo lá preparado com muito carinho, pensado para te acompanhar em dias como esse. Algo que pode te ajudar a manter o foco, a consistência e o propósito espiritual semana após semana. Um material feito para quem quer manter a chama acesa, mesmo quando tudo parece escuro. Que Deus te cubra com paz, com direção e com força para continuar, mesmo que seja com passos curtos. E que essa fase que você está vivendo sirva não para te parar, mas para te amadurecer na fé. Te espero no próximo vídeo.